Olá a todos sejam bem-vindos, né? Nós estamos iniciando o nosso mini curso, onde vamos procurar apresentar para vocês a utilização de softwares de simulação em atividades práticas, né? E o objetivo é trabalhar com vocês especificamente as disciplinas que são utilizadas nos cursos de Engenharia de Produção e Engenharia Mecânica. Eu sou o professor Vitor, estou aqui na Uninter há 6 anos e trabalho com as disciplinas na área de gestão. O professor Carlos Costa vai nos acompanhar aqui, então também vai se apresentar para vocês. Olá, prezados alunos e prezadas alunas. Então, conforme o professor Vitor disse, eu sou o Carlos Costa, estou aqui na faculdade também já fazem 6 anos. Entramos juntos, né? Sim, e continuamos juntos, né? Yes. Vamos avançar juntos. Então, estamos tendo essa oportunidade para passar um pouco do conhecimento sobre o Flexim, cujo professor Vitor é o especialista, e eu estarei, então, acompanhando vocês no chat. Ok. Tá? Bom, o nosso objetivo aqui é justamente trabalhar com vocês a utilização dos softwares de simulação, principalmente em atividades práticas e também nas nossas aulas práticas normalmente adotadas nos cursos de Engenharia de Produção e Engenharia Mecânica. Para iniciar, vamos conversar um pouquinho sobre o grande desafio que nós estamos recebendo no ensino à distância, que é o desafio da presencialidade. Então, as novas diretrizes estabelecidas para o MEC estão transformando o ensino regular EAD em 2 novas modalidades, uma modalidade chamada modalidade à distância e a outra modalidade a semipresencial. Nesse caso, está sendo exigido, através dessas novas regras, atividades práticas de forma presencial. Então, para as engenharias, com exceção da engenharia de computação, na Uninter nós teremos 40% de atividades presenciais e 20% de atividades síncronas mediadas, que seria basicamente aulas ao vivo com controle de frequência. Essas atividades síncronas mediadas também podem ser substituídas por novas atividades presenciais, não há problema nenhum. Já para o caso de processos químicos, a relação é 30% de atividades presenciais e 20% de atividades síncronas mediadas, também com essa opção de ser transformada só em atividades presenciais. As demais tecnologias, com exceção de gestão da qualidade, seria 10% de atividades presenciais e 10% de atividades síncronas mediadas. Tá? Outro aspecto importante também é que ganha muita importância com essas novas diretrizes o polo, onde nós teremos essas atividades presenciais sendo realizadas. E também aquelas atividades mediadas, né, professor Carlos? Sim. Além, evidentemente, das avaliações, que já estão sendo feitas normalmente nos polos, nós também teremos essas atividades. E no Univirtus, nós teremos as atividades síncronas mediadas com o controle de presença. Então é aquilo que antigamente nós chamávamos de aula ao vivo e agora vamos exatamente chamar de atividade síncrona mediada com esse controle de presença. Bom, as ferramentas que foram disponibilizadas para que nós possamos atender a todas essas novas demandas. Tá? Muitas delas, inclusive, já estão implementadas e já funcionando na Uninter há muito tempo. Felizmente, né, professor Carlos? Sim. Então, nesse caso, os laboratórios físicos que estão sendo adaptados nos nossos polos presenciais, esses laboratórios físicos, eles vão atender alguns cursos onde exige essa necessidade, e também os kits práticos ou kits didáticos, que estão lá principalmente para serem utilizadas nas realizações de atividades práticas pelo nosso estudante. Os laboratórios virtuais que nós já adotávamos e vamos continuar adotando, agora com o controle de presença e também com avaliações, que nós utilizamos aqui na Uninter a Algetec e também o Imersys. São 2 laboratórios virtuais utilizados. E os nossos simuladores, que é o objetivo do nosso mini curso aqui. Então, na Engenharia de Produção e na Engenharia Mecânica, usamos principalmente o Flexim, o Inventor, o Visage, o F-Tool e o Arduino. Então, nesse caso, essas ferramentas vão nos auxiliar nesse processo, né, onde nós estaremos implementando essas possibilidades de atividades para atender a essas novas exigências que estão estabelecidas pelo MEC. Muito bom. Primeiramente,
vamos entender o que é simulação. Se nós formos lá no dicionário, vamos procurar a palavra simulação, tem uma definição bem completa lá a respeito disso. Mas especificamente no nosso caso, com o nosso objetivo nos cursos de engenharia. Tá? Quando você fala em simulação, você tem que entender o seguinte, é uma forma de você poder antecipar aquilo que provavelmente você tem intenção de fazer. Então, existe o interesse de se fazer uma melhoria de um processo, ou então a implementação de uma linha nova de produção, a troca de uma máquina, e muitas vezes fica-se em dúvida, né? Será que realmente isso vai ser viável, ou será que nós temos que repensar essa intenção? Então, o uso do simulador tem exatamente esse objetivo. Quer dizer, antes de você fazer o grande investimento, você vai utilizar o simulador para tentar antecipar eventuais resultados, para ver se aqueles objetivos realmente vão ser atendidos. Né? Nós podemos dizer assim, se no papel funcionar bem, ou se no software funcionar bem, né, professor Carlos? Isso. Então, nesse caso, tem tudo para dar certo depois na prática. Tá? Então, vai ser mais fácil de nós vendermos para o nosso gestor lá na fábrica, né, aquela inovação que nós pretendemos implementar. A importância disso para a engenharia. Então, vejam bem, a simulação ela é extremamente importante, porque ela vem como uma ferramenta que vai auxiliar os tomadores de decisão a realizar exatamente uma mudança, por exemplo, num processo, identificação de gargalos e possíveis soluções que você possa dar para isso. Então, é de vital importância em atividades de engenharia a utilização das simulações. Antigamente, se usava o simulador quando havia um risco de vida, né, professor Carlos? Então, nesse caso, você colocava lá o simulador para as pessoas poderem praticar. É muito conhecido também o simulador na Fórmula 1. Sim. Todos os nossos pilotos, eles utilizam simuladores que são muito próximos da realidade. Eu lembro que numa visita que eu fiz certa vez lá na Volvo, eles tinham lá um simulador para os ônibus e para os caminhões, e eu falei para eles que eu era ciclista. E aí o cara falou assim para mim, bom, então vamos fazer o seguinte, o professor vai sentar aqui no simulador de um biarticulado, para o senhor ver o problema que é um ciclista andando na canaleta. E eu realmente senti o drama. Na hora de passar do lado do ciclista, realmente é um problema. Então, o simulador, ele traz muito próximo da realidade. E no caso do ambiente de produção, acontece a mesma coisa. Correto? Muito bem. Os objetivos da nossa apresentação aqui é trazer para vocês alguns exemplos de como nós utilizamos o simulador em algumas disciplinas específicas do curso. São disciplinas que eu trabalho normalmente com os meus alunos, né? Seriam as disciplinas de mapeamento de processos, manufatura enxuta e gestão de custos industriais. Então, são as 3 disciplinas que eu utilizo normalmente a simulação com o Flexim nas nossas atividades práticas. Essas atividades nós vamos transformar nas atividades síncronas presenciais, mediadas, né? Então, nesse caso, vai ter lá uma necessidade do estudante ir até o polo, realizar a simulação, realizar a atividade e, consequentemente, vai ser controlada a presença dele para nós podermos auxiliar também a cumprir aquela porcentagem, no caso da engenharia, né, que é uma porcentagem mais elevada, são 40% de atividades presenciais ou chegando até a 60% se for o caso. Correto? Muito bem. As funcionalidades principais do Flexim. Então, o Flexim ele tem um grande diferencial em relação a muitos simuladores que nós já temos disponível no mercado. Ele trabalha com recursos 3D bastante complexos e bastante sofisticados. Até isso, às vezes, representa um problema. Muitas vezes, no computador que a pessoa tem, que não está preparado com uma memória gráfica um pouco mais poderosa, ele tem alguma dificuldade no seu funcionamento. Tá? Um outro ponto importante também que eu quero destacar é que a Flexim ele só tem disponibilidade para a plataforma Windows. Então ele não está disponível para outras plataformas e tampouco para telefone celular.
na versão paga deles, nós utilizamos aqui uma versão free. Na versão paga deles existe uma possibilidade de se fazer online, tá? Mas aí eu já não sei eu não conheço bem como é que funciona, não poderia dar detalhes para vocês. Mas entrando em contato com a Flexim, vocês poderiam ver a possibilidade de outras plataformas ou de outras soluções, aí utilizando a modalidade online deles. Correto? Então, nesse caso, ele é uma ferramenta bastante interessante, bastante prática, bastante amigável, que permite facilmente nós utilizarmos. Ele só é disponível em inglês, ele não tem versões em português, mas mesmo com os gráficos que são utilizados, fica muito fácil de nós utilizarmos o Flexim. As aplicações são as mais variadas possíveis. Então, existem basicamente duas versões, são duas versões básicas que são disponíveis em modalidade free. Uma versão que simula ambientes de produção e uma outra versão que simula atendimento médico hospital, a área hospitalar. Eles chamam de healthcare, é uma opção que existe também para o Flexim. Eles têm também outras versões que daí não estão disponíveis na modalidade free, para a área de logística e também para outras áreas industriais mais avançadas. Aí, nesse caso, teria que verificar diretamente com a própria Flexim o quanto ficaria a cessão dessas assinaturas. Nesse caso, para a engenharia de produção, nós temos algumas aplicações, nós vamos mostrar em seguida para vocês essas aplicações. Nesse caso aqui, por exemplo, manufatura enxuta. Então, na disciplina de manufatura enxuta, eu faço uma simulação bastante simples. Essa simulação, como vocês podem ver aqui no nosso desenho, ele é composto de duas máquinas. Existe um robô que alimenta essas duas máquinas. Essas duas máquinas vão produzir, correto? Itens diferenciados, e lá na saída você vai ter um setor de inspeção de qualidade, onde se vai fazer uma verificação por amostragem, tá? E dessa verificação, itens serão aprovados e itens serão rejeitados, voltando por essa esteira que vocês estão vendo aí, e consequentemente sendo retrabalhados. O interessante do Flexim é o seguinte: você vai fazer a programação, você consegue fazer com ele toda a programação de tempos e de velocidades e de situações diferenciadas, de tal modo que vai trazer isso muito próximo da realidade. Então, você tem uma máquina lá que trabalha numa determinada velocidade, com uma variação exponencial, por exemplo, ou uma variação dentro de uma curva normal. Existem opções de você fazer esse tipo de programação. Então, você vai deixar os elementos que você utiliza na simulação muito próximos da realidade. Nessa versão free que nós estamos utilizando, nós podemos simular até 30 elementos. Tá? Depois eles têm também disponível uma versão estudantil, caso uma faculdade necessite de uma opção a maior para se fazer as simulações, né? Por exemplo, um TCC, onde você tem uma complexidade maior para simular, até 100 elementos, e depois tem a versão com a assinatura normal deles, que daí não tem limite de elementos. Daí você consegue simular uma fábrica inteira, na fábrica completa, com todos os recursos possíveis e imagináveis. A disciplina de mapeamento de processos, nós também utilizamos o Flexim. Então, nessa disciplina, nós procuramos mostrar uma linha de produção também, onde o material é transferido por essa linha, ele é processado, ele é paletizado e ele é transportado, e os alunos são instigados, né, a desenhar, inclusive, o mapa, o fluxograma desse processo, e também fazer a simulação e responder algumas questões a respeito da simulação. E em gestão de custos industriais, nós temos uma ferramenta muito interessante do Flexim, que é uma ferramenta com gráficos, onde eu posso obter dados estatísticos ou dados gráficos resultantes de uma simulação específica que eu faça. Tá? Aqui, por exemplo, nós estamos simulando um salão de cabeleireiros, e nesse salão de cabeleireiros nós temos um levantamento de tempo médio de espera, para saber exatamente qual é o tempo médio que o cliente que chega espera. É feita uma simulação definindo uma chegada não regular de clientes de tempos em tempos,
e eles vão sendo atendidos, você programa um tempo de atendimento de cada cadeira, né? E, consequentemente, você tem, inclusive, clientes diferentes, crianças, mulheres e homens, cada um com um preço diferente, e ele vai te dar exatamente esse tempo médio de espera, vai te dar também uma análise financeira do processo, né? E nessa análise financeira, ele vai mostrar qual é o resultado que foi obtido, porque os alunos são instigados, por exemplo, no meu caso, a realizarem a simulação com uma cadeira só. Nessa simulação com uma cadeira, vai ter um tempo de espera muito grande. E aí, claro, né? Quem trabalha com prestação de serviços, o professor Vitor aqui trabalhou muitos e muitos anos na área de serviços, tá? Sabe que o cliente não quer esperar. E cada dia que passa, isso é mais perceptível ainda. Ele não quer perder tempo, ele quer chegar a ser atendido o mais rápido possível. Então, a dúvida que fica é a seguinte, né? A partir de um resultado financeiro, econômico-financeiro obtido, valeria a pena contratar um segundo, botar uma segunda cadeira, contratar um segundo cabeleireiro? Tá? E, consequentemente, tá? A partir dessa simulação, tomar a decisão se eu contrato ou eu não contrato esse segundo cabeleireiro. Então, a simulação me permite fazer isso também, correto? Muito bem. Então, nesse caso, vamos fazer um pequeno intervalo aqui na nossa apresentação. Eu vou mostrar para vocês ali na mesa algumas simulações que eu trouxe para vocês verificarem na prática como é que elas ocorrem, como é que elas funcionam. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui o software instalado. A primeira que eu quero mostrar para vocês é uma simulação, inclusive, que nós vamos lançar a parte já um pouco mais adiante. É uma linha na área de fluidos, então, para atender, inclusive, os nossos alunos de processos químicos. Tá? Então, é na área de fluidos, onde eu tenho a chegada de material de sucata, e esse material de sucata ele vai ser derretido, vai ser beneficiado e vai ser transformado num outro material já, né, para ser reaproveitado. Então, essa simulação, ela procura exatamente simular a realidade de uma atividade desse tipo. Tá? Então, deixa eu só reduzir aqui a velocidade, perdão. Então, nesse caso, o material de sucata, vamos dar um close aqui. Então, essa é a vantagem do 3D, né? Ele permite você ampliar. Então, o material de sucata chega em forma de pelotas, e aí, vou reduzir um pouquinho mais a velocidade. O interessante é que você reduz a velocidade, mas os tempos que você programou nas máquinas não é alterado. Então, temos uma empilhadeira que pega o material que chega, esse material passa por uma primeira etapa de fundição, então esse material ele é fundido, e a partir dessa fundição, inclusive esse abo aqui, esse abo é um controle do processo, ele fundido, ele vai ser transmitido através de uma transferência de líquidos, vai para um setor de processamento. Nesse setor de processamento, depois ele vai para um misturador, onde ele recebe um aditivo que vem de um tanque, tá? E aí, a partir disso, ele vai sendo transferido, tá? Depois de aditivado, pode ver que ele mudou de cor, foi aditivado, então o software também permite você fazer isso, né? Permite você mudar a cor, aí ele vai ser moldado, e a partir dessa moldagem, ele vai ser armazenado para ser entregue para o cliente. Então, vocês percebem realmente que, apesar de ser uma simulação em tese simples, né? Ele permite já você entender uma série de realidades que você teria normalmente. Tá? Então, esse é um exemplo de uma simulação. Tá? Vamos pegar aqui um outro exemplo para mostrar para vocês. É a simulação, essa aqui é muito interessante mesmo. Eu coloquei, inclusive, nas aulas práticas lá, tá? Para o nosso aluno verificar. Então, a simulação é assim, é uma linha de produção dentro do conceito de produção empurrada. Então, o que vai acontecer nesse caso aqui? A produção ela vai ser empurrada adiante sem nenhuma preocupação. Então, o que significa o seguinte, provavelmente vamos ter bastante estoque aqui.
é um sistema, uma forma de programação de produção que nós conhecemos como just in case, que é o conceito lá que foi introduzido na indústria por Henry Ford. Tá? Então, o que vai acontecer? O material ele chega, ele é processado na linha 1, tá? E ele vai sendo transferido depois através de uma paletizadora, ele vai ser transferido lá para o setor 2 da fábrica, onde ele é processado. Agora, vamos aumentar a velocidade para ver qual é a tendência do que vai acontecer aqui. Olha aí, ó. A tendência é formação de estoques. Então, nós temos alguns gargalos nesse processo. Tá? Então, vamos ver que a linha 2, né, o setor 2 da fábrica, não está demandando o material dentro da necessidade, e nós estamos tendo aí acúmulo de material. Então, veja bem, foi pensado uma modificação desse processo. Então, nessa modificação desse processo, nós temos a mesma linha, agora ela foi reprogramada dentro do seguinte conceito. Vamos produzir um determinado número de itens, e aí vai parar. Então, significa o seguinte, estará produzindo uma quantidade X na linha 1. Aí para, abastece a linha 2 vai processar. Enquanto a linha 2 não terminar de processar esse material que veio, aí nesse caso, correto? Aí a linha 1 volta a trabalhar. Olha que interessante. Então vamos colocar aqui. Então vamos lá, começou o processo. Olha lá. Parou. Já não está mais entrando material. Agora o material ele é processado na linha 1. Veja que a linha 2 lá está guardando o material. O material vai sendo paletizado, vai sendo colocado em pallets. Tá? E o mais interessante desse processo é o seguinte. Tem uma quantidade para fazer a transferência com a empilhadeira. Você programa essas quantidades. Olha lá. Agora a linha 2 está trabalhando, mas o material, a linha 1 parou. Então é aquela teoria que é chamada teoria da restrição, que foi enunciada por Goldratt, né? Que significa o seguinte, enquanto a linha 2, que é o nosso gargalo, não precisar, não forneça material, não produza. Senão você vai ter estoques, você vai ter acúmulo de material. Então, nesse caso, o processo fica parado aguardando. Quando o buffer aqui na saída chegar com 5 unidades, aí ele vai começar a produzir. Então, agora ele começou a produzir de novo. Então, vamos acelerar o processo para ver o que vai acontecer. Está lá. Então, aquele problema que nós tínhamos antes do gargalo está resolvido. Nós não temos mais gargalo no processo. Então, vocês veem que a linha está andando normalmente e nós não temos gargalo no processo. Bastante interessante essa simulação. Inclusive, ela é feita com um processo diferenciado de programação, uma forma diferenciada de programação que a Flexim também oferece e permite o estudante também utilizar bastante recursos, aprender bastante recursos que estão disponíveis no software, correto? Uma outra simulação, que eu quero aproveitar também para mostrar para vocês aqui, vamos ver aqui, essa aqui de manufatura enxuta que eu havia comentado com vocês. Então, aqui o aluno vai identificar gargalos e vai apresentar algum tipo de solução para esse gargalo no processo. Então, nós temos aqui, acompanhem comigo ali na simulação. Deixa eu reduzir a velocidade e vamos lá. Então, o material ele entra, são 2 tipos de material, e esse material que entra, se ele for o vermelho, ele vai para a máquina de cima, se ele for azul, ele vai para a máquina de baixo. E o robô, né, é feita uma etiquetagem, então o robô ele faz essa distribuição do material. O material vem para a bancada de inspeção, uma parte vai direto para a saída e uma parte vem para a bancada de inspeção. Olha lá, pronto, acabou de passar uma aqui na... Olha lá, acabou de voltar rapidamente, quase não deu para ver, mas voltou pela esteira porque foi refugado. Mais um aqui voltou pela esteira, deixa eu reduzir um pouquinho a velocidade aqui. Então, nesse caso... Tá? O que nós fazemos? Nós simulamos um turno de trabalho, então estabelecemos um turno de trabalho, que nesse caso é 480 minutos, e a partir desse turno de trabalho, nós vamos exatamente identificar
como é que o processo se comportou. Ok? Então vamos lá, vamos acelerar o processo. Aqui eu mudei um pouquinho, tá, os parâmetros, porque senão eu estarei dando a resposta da atividade prática para os estudantes. Então eu mudei um pouquinho os parâmetros. Olha aí, ó. Aí a pergunta que se faz para o aluno, para o estudante é a seguinte. Olha aí para o processo depois de 480 minutos, né, no caso aqui eu coloquei um pouquinho a mais, e me diga, aonde está o gargalo? A maioria responde, então já vou dar uma colinha aqui para os nossos alunos. A maioria responde, o gargalo está na fila principal. Dentro do conceito de Goldratt, o gargalo é a etapa que vem logo após aonde você tem acúmulo de material. Tá? Então o gargalo não está na fila principal. A fila principal, ela é o efeito, mas não é a causa. Não é o gargalo, na realidade, está para frente. E aí fica a dúvida, né? Seria na máquina chamada torno, seria na máquina chamada serra, ou seria no robô? Então, nesse caso, o que o estudante pode fazer? Bom, já de cara, né? Se eu falei para vocês que as peças vermelhas vêm para o torno, e como a maior parte de itens que estão aí na fila no gargalo são vermelhos, provavelmente o torno é o nosso gargalo. Mas eu poderia confirmar isso através dos parâmetros. Então eu poderia, por exemplo, dar um duplo clique aqui no nosso torno. Eu tenho aqui o tempo de processamento, que ele está estabelecido com uma curva normal de 5 minutos, com 1 minuto de variação, de desvio padrão. Eu poderia alterar isso, diminuir esse tempo, para ver o resultado no processo. A mesma coisa eu poderia fazer com a serra, também, né, trocando parâmetros. Veja que interessante aqui, inclusive, que ele permite até que você programe setups. Nós vamos mostrar em seguida na próxima simulação o setup acontecendo. E, nesse caso, também o robô. Poderia alterar a velocidade do robô para ver qual que me dá o melhor resultado. E, consequentemente, qual que me daria a solução para a eliminação desse gargalo. Então, o uso do simulador, é isso que eu quero reforçar para vocês. O uso do simulador permite que o tomador de decisão, ele possa ir para as pessoas lá que realmente pagam, que são as pessoas que vão liberar os recursos para um novo investimento, e dizer, eu tenho aqui uma solução. A solução no simulador se mostrou bastante interessante e vai dar X de resultado. Então, veja bem, o empresário, ele não tem medo de investir, muito pelo contrário, desde que ele perceba que ele vai ganhar dinheiro. Como dizia Goldratt também, qual é a meta da empresa, professor Carlos? Ganhar? Claro, recursos. Ganhar dinheiro. Ganhar Tá? dinheiro. Então, nesse caso, tá, a simulação mostra isso para nós também. Correto? Bom, uma outra possibilidade aqui seria esta simulação que eu vou mostrar para vocês agora, que é de mapeamento de processos. Como aqui nós temos um problema muito crítico nessa simulação, a questão das distâncias, a gente nunca começa a simulação em 3D. Então a gente começa em forma plana e depois a gente altera para 3D. Tá? Depois que tiver já devidamente alocado as máquinas. Esses quadradinhos que você tem desenhado aqui seriam quadrados de 10 metros quadrados cada um, e os quadradinhos pequenos de 1 metro quadrado cada um. Tá? Então você pode, inclusive, representar a realidade de um ambiente. O professor Carlos, que é professor aí de layout, né, e de fábrica, né, professor Carlos? Projeto de fábrica. Projeto de fábrica. Então, nesse caso, sabe disso, né? Nós temos também essas limitações, essas questões para poder ter um melhor aproveitamento. Tá? Inclusive, tem um recurso no Flexim que permite que você faça 3 ou 4 opções de layout diferentes e teste cada um deles para ver qual que dá o melhor resultado. E, consequentemente, você chegar à conclusão de qual seria a melhor solução. É bastante interessante esse recurso que ele tem disponível. Então, vamos lá. Esse processo agora, eu utilizo isso aqui em mapeamento de processos. Eu tenho 2 máquinas, uma máquina chamada de velha e a outra nova. Consequentemente, elas têm tempos diferentes de processamento. O material ele vai ser processado, ele vai ser paletizado, nós temos uma paletizadora aqui, então ele vai ser paletizado, ele vai ser transferido para um outro setor da fábrica, aqui uma distância maior, quando atinge uma certa quantidade de peças processadas,
e aí está programado aqui 50 peças, se não me falha a memória, isso, 50 peças. Quando chegar em 50 peças, a empilhadeira vai ser chamada para fazer a transferência, pronto, transferir o material, que vai lá para o acabamento, e na saída do acabamento, aqui não tem o robô, aqui é automático, itens que vieram da máquina nova saem pela fila 5 e itens que vieram da máquina nova saem pela fila 4. Perdão, o contrário. Tá? Então, nesse caso, e uma coisa interessante aqui nessa simulação, vamos aproximar aqui para vocês verem, uma coisa bastante interessante nessa simulação é que, aqui, nas máquinas, deixa eu interromper aqui para mostrar para vocês, nas máquinas, por exemplo, aqui a nossa máquina velha, está feita aqui a programação dela, e essa programação, ela está com uma curva, no caso da velha, uma curva gama de 80 com variação de 3, mas tem também o setup. Vejo que existe um operador aqui no processo que ele faz o setup dessa máquina. Então, a cada 50 peças processadas, tem que fazer o setup da máquina, que ele tem um tempo de realização normal 50 com 4. Tá? Toda essa simulação aqui ela é feita em segundos, então seria 50 segundos com 4 segundos de variação. E, nesse caso, né, toda vez que você completa a quantidade, o operador é chamado. Então, deixa eu começar aqui do zero, deixar bem lento para vocês verem. Então, olha lá, o operador, por enquanto, aliás, ele já foi chamado porque já entrou uma peça. Então, ele vai até a máquina, faz a preparação da máquina e vai liberar a máquina para o funcionamento. Correto? Dependendo da resposta do teu computador, pode ser que não apareça esse operador caminhando legal pela fábrica. De repente ele aparece o tempo todo de mão aberta. Tá? Então é sinal que a memória gráfica do computador não está respondendo bem. Olha lá, chamou. Tá? Chamou o operador. Então o operador veio para outra máquina agora e ele faz o setup da outra máquina. Como é programado uma distância específica de 10 metros entre uma máquina e outra, isso também vai afetar o resultado. E vejam ali a paletizadora, já tem uma entrada de pallets e entra o material nela. E a partir do momento que completa aquela quantidade de 50 unidades, tá, aí a empilhadeira é chamada para fazer a entrega para o outro setor da fábrica. E assim, sucessivamente, vai andando o nosso processo. Tem uma despaletizadora e depois tem um setor de acabamento. Aqui, nesse caso, é uma linha transfer, então essa parte entre o acabamento e a saída é transfer, não tem necessidade de empilhadeira nem de carregador, né? E o material ele é entregue lá na saída. Então, vocês percebem aqui que nós estamos já apresentando para vocês uma série de recursos. Pode ter ficado uma dúvida, mas e como é que faz isso, professor? Como é que você faz esses desenhos maravilhosos? Muito fácil, né? Muito fácil, muito simples de se fazer. Então vejam aqui, ó, vamos criar uma simulação nova. Tá? Vamos criar uma simulação nova. Quando você vai acessar uma simulação nova, você vai começar uma simulação do zero, aparece esse elemento caminhando na tela. Aliás, esse elemento caminhando na tela é um ótimo sinal. É sinal que o seu computador está respondendo bem, correto? Aí você pode programar em segundos, ou em minutos, ou em metros, você define. Então é muito importante que o aluno fique atento, né? A pessoa que for usar o simulador, fique atento o que diz lá na orientação, se é para fazer em segundos ou é para fazer em minutos. Vamos colocar aqui em segundos. Aí ele vai abrir uma tela inicial, e essa tela inicial existem aqui os recursos, né? São recursos chamados de recursos fixos e taxes. Então, nesse caso, nós temos aqui uma fonte, um source, que é uma entrada de material. Nós temos uma fila, ok? E temos um processamento. Aí vamos pegar aqui uma nova fila e uma saída. Pronto. Essa é a primeira simulação que o aluno Uninter faz lá na disciplina do professor Husser, que é a disciplina de engenharia e profissão. Então, o aluno é instigado já a fazer a primeira simulação dele. Então, nesse caso, o que você tem que fazer? Acionando aqui a tecla A, é bem simples, é bem intuitivo.
Você interliga o processo, então é um processo que tem entrada, processamento, espera, né, e saída. E aí você pode programar esses tempos de acordo com aquilo que for orientado. Por padrão, por exemplo, a nossa máquina aqui está trabalhando em 10 segundos parelho. Então, 10 segundos parelho. Mas eu posso alterar isso, eu posso, de repente, escolher aqui uma opção estatística, por exemplo, triangular, 5, 15, 10, vamos deixar nesse valor, tá? Segundos, né, no caso. Então, um máximo de 15 segundos, um mínimo de 5 segundos e uma moda, que seria o mais comum, ela processar em 10 segundos. Ok? Então, aí, simplesmente eu dou aqui um comando para ele iniciar o processo e ele vai começar o processo. Então, o material está entrando, está se processando, está saindo lá adiante. É possível visualizar a estatística de todo esse processo. Então, está lá, o processo está... Já saíram 29 itens, né? Então, os materiais estão chegando. Está formando um gargalinho aqui, ó, professor Carlos. Temos que fazer uma melhoria aqui, ó, professor Carlos. Sim, otimizar o processo. Temos que otimizar esse processo. Está formando um gargalinho aqui. Tá? Então, esse já é o primeiro desafio que o nosso estudante tem na primeira disciplina quando ele entra no curso. Ok? Então, nós temos aqui alguns exemplos de como o Flexim ele pode ser uma ferramenta bastante importante. Só pegar aqui o apontador. Uma ferramenta bastante importante, bastante interessante para ser utilizado nessas atividades práticas, nessas simulações que nós temos num processo. Ok? Então, basicamente a ideia é essa. Deixa eu só colocar o nosso slide novamente aqui para ficar mais fácil para nós encerrarmos aqui a nossa apresentação. Alguma coisa adicional que o professor Carlos gostaria de apresentar para incluir? É interessante citar também, professor, como dito, então o Flexim ele é utilizado já no começo do curso, com o professor Wuser. Isso. No meio do curso com o professor Vitor. Isso. E lá no final nós temos também projeto de fábrica e arranjo físico, que eu sou o professor no momento. Então nós vamos aí evoluindo, né? De acordo com o conhecimento que nós vamos adquirindo, então nós vamos evoluindo para a aplicação, para a utilização do Flexim aqui na instituição enquanto aluno, mas a nossa intenção principal é que vocês, alunos, possam então levar essa ferramenta fantástica, então, né, para o seu viver profissional e com certeza, então, alcançarão os resultados muito bons em relação à otimização do processo. Muito bem. Então, como uma conclusão de tudo isso, né, basta a gente entender o seguinte, que a utilização do Flexim com essa facilidade do 3D torna um software muito amigável, muito fácil de ser utilizado e vamos dizer assim, uma ferramenta muito interessante para esses desafios que nós estamos agora recebendo. Então, a gente, com essas nossas atividades síncronas mediadas, nós poderemos perfeitamente trazer esses conhecimentos e essas práticas com a utilização do simulador. Ora, se um piloto de Fórmula 1 hoje aprende no simulador, e depois de aprender e treinar direitinho no simulador, por que na linha de produção, no ambiente de produção, nós também não vamos utilizar um simulador? A mesma coisa acontece na aviação, a mesma coisa acontece nos voos interplanetários, nos voos espaciais, né, onde o simulador, ele apresenta exatamente situações. Aquele filme do Apollo 13, inclusive, mostra muito isso, né? Aquele acidente que aconteceu com o Apollo, e a solução veio lá no simulador. Então, um astronauta entra no simulador e começa a fazer simulações para mostrar para os astronautas que estavam lá em cima o que eles tinham que fazer para poder economizar oxigênio até que encontrasse uma solução para tapar lá um suposto furo que estava tendo, onde estava escapando combustível, estava escapando oxigênio da espaçonave antes deles poderem retornar ao planeta. Então, a utilização de simulação é uma ferramenta extremamente importante e muito utilizada na educação. Ok? Ficamos à disposição de vocês aí no chat, professor Carlos e eu, e qualquer dúvida nós estaremos esclarecendo e agradecemos a participação de vocês aqui no nosso mini curso.